Vamos falar então nesta videoaula sobre os máximos e os mínimos de uma função de várias variáveis. Eu teria a dizer que o estudo dos máximos e dos mínimos tem sempre uma larga aplicação na engenharia e na física, pelo menos porque os processos de otimização estão fortemente ligados à localização de máximos e mínimos. Então, comecemos relembrando como definir um máximo. Então, definição de máximo. Digamos que a função f de x na verdade, possui um máximo em f de x0, y0. F de x0 e y0, portanto, é máximo de z igual a f de xy se para todo x e y, todo par xy, na vizinhança de x0 e y0, eu puder afirmar que f de x0 e y0 menos f de x, y é sempre maior do que zero. Claro, se este ponto é o ponto mais alto, então f de x0 menos f de xy, melhor, f de x0, y0 menos f de xy será sempre maior do que zero. Claro, desde que x e y estejam na vizinhança de x0 e y0. E a mesma coisa podemos dizer do mínimo. Então, digamos que f de x0 e y0 é mínimo. Então, ainda admitindo que o par xy pertença à vizinhança de x0 e y0, então f de x0 e y0 menos f de xy tem que ser, neste caso agora, então, menor do que zero, porque se este ponto é o mais baixo, eu vou diminuir de pontos mais altos, então é claro que esta conta tem que dar menor do que zero, ou seja, tem que dar um número negativo. Então, vamos relembrar aqui também a definição de ponto crítico. Já vimos isso no cálculo 1. Mas não custa relembrar o que é um ponto crítico. Um ponto crítico é um candidato a máximo ou a mínimo. E já tomo carona disso para dizer que tanto o máximo quanto o mínimo são extremos da função. Então, aqui aproveitamos, já vimos o que é um ponto crítico e o que é um extremo da função. Muito bem. Então, os pontos críticos são os valores dos pares xy, então valores dos pares xy que satisfazem a condição necessária para a existência de um extremo. Então,
Ainda explorando uma função de duas variáveis z igual a f de x, y, se esta função possui extremo no ponto x0, y0, então, se possui extremo em x0, y0, então satisfaz a condição necessária, que é d-ROM de f, d-ROM de x em x0, y0 igual a 0, d-ROM de f, d-ROM de y em x0, y0 também igual a 0. É muito fácil verificar isso pensando que f de xy, pensando em f de xy, agora como uma função de uma variável, mantendo y constante, ou seja, f de xy0 é uma função de uma variável, portanto, condição necessária, f' de x, y0 igual a 0. Bom, eu mantive y constante, logo, f' de x, y0 igual a 0 é a mesma coisa que dizer que isso é d-ROM de f, d-ROM de x em x0, y0 igual a 0. Ou seja, quando eu igualo d-ROM de f, d-ROM de x igual a 0, então eu vou descobrir. Quando eu igualo d-ROM de f, d-ROM de x igual a 0 e d-ROM de f, d-ROM de y igual a 0, eu descubro que o par x0, y0 é ponto crítico da função, certo? Então, da mesma forma como eu fiz f de x, y0 para descobrir esta condição necessária, eu também posso fazer f de x0 e y, tratando como uma função de uma variável, para descobrir que f' agora x0 e y igual a 0. Isso nada mais é do que d-ROM de f, d-ROM de y igual a 0. Então, assim se determinam os pontos críticos de uma função de várias variáveis. Claro que se fosse uma função f de x, y e z, eu teria que igualar a 0 as três derivadas parciais de primeira ordem. d-ROM de f, d-ROM de x igual a 0, d-ROM de f, d-ROM de y igual a 0, d-ROM de f, d-ROM de z igual a 0. Então, em relação aos pontos críticos, vejamos agora então um exemplo. Então, vejamos aqui um exemplo de determinação destes pontos críticos. Então, determinar os pontos críticos da função z igual a x2 menos xy mais y2 mais 3x menos 2y mais 1. Então, esta é uma função de duas variáveis, ou seja, z é igual a f de x, y. Então, condição necessária,
DROM de Z, DROM de X igual a 0. Vejamos primeiro, então, quem é DROM de Z, DROM de X. É 2x, derivada de x ao quadrado, menos y, derivada de xy, derivada de y2 é 0, mais 3, derivada de 2y é 0 e derivada de 1 é 0. Então, DROM de Z, DROM de X é 2x menos y mais 3. Vejamos agora, então, DROM de Z, DROM de y. Então, derivada de x ao quadrado é 0. Derivada de xy em relação a y é menos x, mais 2y, que é a derivada de y2. Derivada de 3x é 0. Derivada de menos 2y é menos 2. Derivada de 1 é 0. Então, como a minha condição necessária me pede para igualar DROM de Z, DROM de X e DROM de Z, DROM de Y iguais a 0, então vou escrever 2x menos y igual a menos 3, menos x mais 2y igual a 2. Então, posso multiplicar esta segunda equação por 2, menos 2x mais 4y igual a 4. E somo com a primeira. Então, 4y menos y, 3y, mais 2x menos 2x, 0. 4 menos 3, 1. 3y igual a 1, onde y é igual a 1 terço. 1 terço, portanto, é o valor da coordenada y no ponto crítico. Ora, se y é igual a 1 terço, então 2x, ou melhor, pode ser aqui também, x é igual a 2y menos 2, que é igual a 2 terços menos 2, que é igual a 3, 2 menos 6, que é menos 4 terços. Então, as coordenadas do meu ponto crítico, então eu escrevo já a um ponto crítico, ou seja, candidato a extremo, a um ponto crítico para x igual a menos 4 terços, y igual a 1 terço. Então, estas são as coordenadas do meu ponto crítico. Vejamos agora, então, a condição suficiente. Então, o nosso primeiro teorema que mencionamos nesta aula se referiu à condição necessária. Então, teorema 1, condição necessária para a ocorrência de um extremo em uma FVV, função de várias variáveis. Vejamos agora o teorema 2. O teorema 2 agora se refere, então, à condição suficiente. Condição suficiente. Vamos lá? Então, seja f de xy definida na vizinhança do ponto M
x0, y0. Então, definida na vizinhança do ponto de coordenadas x0, y0 e no ponto. E também neste ponto. Ou seja, ela é definida na vizinhança e no ponto. Com derivadas parciais. Derivadas parciais, vamos abreviar por DPs. Com derivadas parciais contínuas. Até a terceira ordem. Inclusive. Seja o ponto de coordenadas x0 e y0 ponto crítico da função. Ou seja, este ponto é um candidato a máximo ou a mínimo com derrom de f, derrom de x em x0 e y0 igual a 0, derrom de f, derrom de y em x0 e y0 igual a 0. Vamos batizar ainda, ou seja, sejam ainda derrom de 2f, derrom de x ao quadrado em x0 e y0 igual a A. Derrom de 2f, derrom de x, derrom de y em x0 e y0 igual a B. Por último, derrom de 2f, derrom de y ao quadrado em x0 e y0 igual a C. Então, vamos concluir. Então, número 1. Se AC menos B ao quadrado, ou seja, A derrom de 2f, derrom de x ao quadrado, B derrom de 2f, derrom de x, derrom de y, C derrom de 2f, derrom de y2. Então, se AC menos B ao quadrado for maior do que 0 e o valor da derivada segunda em relação a x for também maior do que 0, então este é um ponto de mínimo. Número 2. Se AC menos B ao quadrado for maior do que 0 e A for menor do que 0, eu tenho um máximo no ponto. Número 3. Se AC menos B ao quadrado for menor do que 0, não há extremo. Não há extremo. E por último, número 4, se AC menos B ao quadrado for igual a 0, pode haver ou não extremo. Parece confuso, mas vamos tentar arrumar. Primeira coisa que é preciso aí sim memorizar. Alguma coisa teremos que memorizar. Eu só vou ter extremo se esta grandeza for positiva. Que grandeza? AC menos B ao quadrado. Tem que ser positivo para que haja extremo. Se A for maior do que 0, quem é A? A derivada segunda em relação a x. Então,
maior do que zero, eu posso associar, é apenas uma associação para facilitar a memorização. Isto não tem nada a ver com este resultado aqui. Observe que, inclusive, eu estou ignorando a derivada segunda em relação a y, né? Então, derivada segunda em relação a x positiva, associo apenas para memorizar, com uma concavidade para cima. Portanto, a figura entre máximo e mínimo que possui concavidade para cima é o mínimo. Ao contrário, se o a, valor de a, derivada segunda em relação a x, for negativo, faço uma associação com a concavidade voltada para baixo, e entre o máximo e o mínimo, quem tem a concavidade voltada para baixo é o máximo, certo? Se esta grandeza é menor do que zero, não há extremo, e se esta grandeza é igual a zero, eu ficarei na dúvida. Observe que quando a derivada segunda lá atrás no cálculo 1 era igual a zero, eu também estava na dúvida. Então, importa principalmente memorizar logo que a única chance para ver extremo é que esta grandeza seja positiva. De outra forma, se ela é negativa, não há extremo, e se ela é nula, eu fico na dúvida. Vamos aplicar logo isto, então, ao exemplo que vimos. Então, a função que estávamos vendo era z, no nosso exemplo, era z igual a x ao quadrado menos xy mais y2 mais 3x menos 2y mais 1. Vimos que d-ROM de z, d-ROM de x é igual a 2x menos y mais 3. E que d-ROM de z, d-ROM de y é igual a menos x mais 2y menos 2. Certo? Em função disso, vejamos logo então d-ROM de 2z, d-ROM de x ao quadrado. Então, isto é igual a 2. d-ROM de 2z, d-ROM de x, d-ROM de y é igual a menos 1. Basta pegar d-ROM de z, d-ROM de x, que é esta expressão, e derivar agora em relação a y. Percebo facilmente que dá menos 1. E por último, d-ROM de 2z, d-ROM de y2 é igual a 2. Então, já vimos no exercício anterior, que se destinou a determinar o ponto crítico, que o ponto de coordenadas menos 4 terços, 1 terço, é ponto crítico. E agora precisamos tirar a dúvida sobre a natureza deste ponto. É máximo? É mínimo? Não é nada? Ou eu não consigo afirmar nada? Então já vimos aqui que d-ROM de 2z, d-ROM de x ao quadrado é igual a 2, portanto a igual a 2. B, que é o valor da derivada cruzada, é menos 1. E C, que é a derivada de segunda ordem em relação a y, é igual a 2. Vejamos então que AC menos B ao quadrado é igual a 4
menos 1, que é igual a 3, que é maior do que 0. Portanto, eu já concluo que A extremo. Quem vai tirar a minha dúvida é o valor da derivada segunda em relação a x. Por que, professor? Eu só analiso a derivada segunda em relação a x. Ora, porque na dedução se usou esta derivada segunda, apenas a derivada segunda em relação a x, no denominador. Então, a dedução, a construção desta condição suficiente usou esta derivada e não usou a derivada segunda em relação a y. Portanto, se o valor de A, que é a derivada segunda em relação a x, é maior do que 0, eu tenho um ponto de mínimo. Muito bem, então está resolvido aqui este exemplo. Tudo que tínhamos para mostrar agora sobre máximos e mínimos das funções de várias variáveis acabamos de demonstrar, de mostrar aqui, aliás. Então aguardemos. Haverá um vídeo, com certeza, sobre solução de exercícios de máximos e mínimos. E ainda será publicado um outro exercício para falar sobre máximos e mínimos submetidos quando a função está submetida a uma restrição. Popularmente conhecido este assunto como máximos e mínimos ligados. Tá? Então, nos veremos em um próximo vídeo adiante.